Você sabia que existe um país onde as pessoas jantam quando você já deveria estar dormindo há horas, onde a carne bovina é mais sagrada que qualquer religião e onde toda a população aprendeu a viver como se o apocalipse financeiro fosse apenas mais um dia da semana? Um lugar tão imenso que poderia engolir metade da Europa, mas tão vazio que você poderia viajar por dias inteiros sem ver uma única alma viva? Bem-vindos à Argentina, uma nação que desafia todas as leis da lógica sobre como um país deveria funcionar. A maioria das pessoas conhece a Argentina pelo futebol, pelo tango e talvez por alguma coisa vaga sobre bifes. Mas o que você está prestes a descobrir vai explodir completamente sua visão sobre este gigante sul-americano. Não estou aqui para mostrar cartões postais bonitos ou estereótipos culturais manjados. Vamos mergulhar fundo nos mistérios econômicos, nos fenômenos sociais e nas impossibilidades geográficas que fazem da Argentina o país mais contraditório que existe. Continuum. Hoje vou revelar 15 fatos absolutamente insanos sobre a Argentina que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre economia, sociedade e o que acontece quando uma nação inteira decide ignorar completamente o manual de como ser um país normal. Alguns desses fatos são tão surreais que parecem saídos de um filme de ficção científica. Outros são tão profundos que vão mudar para sempre como você enxerga a relação entre terra, pessoas e prosperidade. Antes de começarmos essa viagem pelo extraordinário, preciso da sua ajuda. Esse tipo de pesquisa profunda demanda uma quantidade insana de tempo e energia para trazer o conteúdo mais fascinante possível. Se você quer descobrir essas verdades ocultas sobre nosso mundo, aperte esse botão de curtir agora mesmo. Isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo importa e ajuda a gente a alcançar mais mentes curiosas como a sua. E se você está pronto para explorar as histórias mais incríveis ao redor do globo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Confie em mim, o que vamos descobrir juntos vai valer cada segundo do seu tempo. Mas primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta que vai assombrar você durante todo esse vídeo. O que acontece quando um país abençoado com todos os recursos naturais imagináveis ainda consegue ir à falência não uma, não duas, mas 9 vezes diferentes? Primeiro fato, a Argentina é tão colossal que se você colocasse ela em cima da Europa, ela se estenderia de Londres até bem além de Moscou, engolindo países inteiros como Alemanha, França e Polônia sem deixar rastro. Com 2,8 milhões de quilômetros quadrados, a Argentina é o 8º maior país do mundo, mas tem menos habitantes que a região metropolitana de Tóquio sozinha. Isso cria uma das distribuições populacionais mais bizarras do planeta. Quase metade dos 46 milhões de argentinos vive na região de Buenos Aires, enquanto vastas áreas do país permanecem praticamente desertas. Você poderia enfiar toda a população da Argentina no estado de São Paulo e ainda sobraria espaço, mas o território argentino é quase 3 vezes maior que o Brasil inteiro. A escala gigantesca cria situações surreais, onde províncias são maiores que a maioria dos países, mas têm populações menores que cidades médias brasileiras. Algumas áreas são tão remotas que a entrega de correspondência acontece só uma vez por mês, e os moradores podem ficar meses sem ver estranhos. Segundo fato, a Argentina tem o que economistas chamam de a economia mais confusa da história da humanidade. Este é um país que deveria ser incrivelmente rico. Tem algumas das maiores reservas mundiais de petróleo, gás natural, ouro, prata e urânio. O solo é tão fértil que você pode literalmente enfiar qualquer coisa na terra e ela vai crescer. Eles têm gado suficiente para alimentar metade do mundo e produção de grãos que rivaliza com superpotências agrícolas. Mesmo assim, apesar dessas vantagens naturais incríveis, a Argentina declarou falência 9 vezes desde a independência. 9 vezes.
Para colocar isso em perspectiva, a maioria dos países que vai à falência uma vez luta por décadas para se recuperar. A Argentina trata a falência como um ciclo natural dos negócios, dando calote em dívidas com tanta frequência que investidores internacionais criaram estruturas legais especiais só para lidar com calotes argentinos. O calote mais recente aconteceu em 2020, mas o que torna isso verdadeiramente incompreensível é como, entre as falências, a Argentina pode experimentar períodos de prosperidade incrível e depois, de repente, toda a economia implode da noite para o dia. Os cidadãos aprenderam a converter seu dinheiro para dólares americanos ou bens físicos imediatamente, porque guardar pesos argentinos é como segurar gelo no verão. O que é ainda mais chocante é como esse caos econômico criou estratégias de sobrevivência que a maioria das pessoas consideraria impossível de viver. Terceiro fato. Os argentinos desenvolveram o sistema de câmbio negro mais sofisticado do mundo por pura necessidade. Não existe apenas uma taxa de câmbio entre pesos argentinos e dólares americanos. Existem mais de 12 taxas diferentes, dependendo de como você está trocando dinheiro e para que está usando. Tem a cotação oficial, a cotação do dólar blue, a cotação MEP, a cotação CCL, a cotação turista, a cotação da soja e várias outras que mudam diariamente, baseadas em fatores econômicos complexos. Cidadãos comuns se tornaram traders de moeda por necessidade, constantemente calculando qual taxa dá o melhor valor para diferentes transações. Agências do Western Union na Argentina parecem pregões da Bolsa de Valores, com pessoas franticamente checando celulares para atualizações de cotação e tomando decisões em frações de segundo sobre quando trocar dinheiro. Taxistas carregam calculadoras para determinar tarifas em tempo real, conforme as taxas de câmbio flutuam durante viagens individuais. O governo implementou controles de moeda tão rígidos que cidadãos são limitados em quantos dólares americanos podem oficialmente comprar por mês, criando uma economia subterrânea próspera, onde pessoas desenvolvem esquemas elaborados para adquirir moeda estrangeira. Alguns argentinos usam cartões de crédito para comprar produtos digitais online, depois revendem localmente por pesos em taxas melhores que os bancos oferecem. Quarto fato: os horários das refeições argentinas são tão tardios que seriam considerados insônia na maioria dos outros países. O almoço tipicamente acontece entre 2 e 4 da tarde, mas o jantar nem sequer começa até 10 ou 11 da noite. Muitos restaurantes nem abrem para o serviço de jantar até 9h30, e é comum famílias se sentarem para a refeição principal à meia-noite. Isso não é só sobre preferências de horário. A cultura de jantar tarde é tão enraizada que reuniões de negócios regularmente acontecem durante o jantar à 1 da noite. Crianças crescem comendo sua refeição principal depois que a maior parte do mundo já foi dormir. E encontros sociais que começam às 11 da noite são considerados cedo. A prática cria situações surreais para visitantes que se encontram desesperadamente com fome no que consideram horário normal de jantar, só para descobrir que restaurantes estão fechados e não vão reabrir por horas. Serviços de quarto de hotel recebem ligações confusas de turistas às 7 da noite perguntando por que ninguém está servindo jantar ainda. Mas essa relação incomum com o tempo revela algo mais profundo sobre a cultura argentina que desafia tudo o que você pensa saber sobre equilíbrio entre trabalho e vida. Quinto fato: a Argentina é o único país do mundo onde psicanálise é mais popular que futebol. Buenos Aires tem mais psicanalistas per capita que qualquer lugar na Terra, incluindo Viena, onde a psicanálise foi inventada.
Existem mais de 12.000 psicanalistas registrados só em Buenos Aires, o que significa que há aproximadamente um analista para cada 250 pessoas. Sessões de psicanálise são tão comuns que são consideradas atividades sociais normais. Pessoas casualmente mencionam seus compromissos de terapia em conversas cotidianas, da mesma forma que outros podem discutir ir à academia. Muitos argentinos veem múltiplos analistas simultaneamente, e não é incomum pessoas continuarem análise por décadas. A obsessão cultural com psicanálise criou uma forma única de interação social onde discussões psicológicas profundas acontecem rotineiramente em ambientes casuais. Argentinos analisam não apenas seu próprio comportamento, mas o de todos os outros, levando a conversas que seriam consideradas intensamente pessoais em outras culturas, sendo papo normal na Argentina. Livrarias dedicam andares inteiros a textos de psicologia e autoajuda, e conceitos psicanalíticos entraram na linguagem cotidiana tão completamente que terminologia psicológica é usada em comentários esportivos, análises políticas e discussões de negócios. Sexto fato. A Argentina tem uma cultura da carne tão intensa que vegetarianos são tratados como curiosidades médicas. O argentino médio consome mais de 55 quilogramas de carne bovina por ano, que é mais que o dobro do consumo do próximo país com maior consumo. Para colocar isso em perspectiva, argentinos comem mais carne em um ano, que é mais que o dobro do consumo do próximo país com maior consumo. Para colocar isso em perspectiva, argentinos comem mais carne em um ano que a maioria dos americanos comem em 2 anos. O assado, o churrasco tradicional argentino, não é apenas um método de cozinha, é um ritual sagrado que pode durar 8 a 10 horas. Famílias se reúnem ao redor da grelha não só para comer, mas para se envolver em vínculos sociais complexos que antropólogos estudam como um fenômeno cultural único. A pessoa que controla a grelha, chamada de assador, ocupa uma posição de honra, equivalente a um líder religioso. A obsessão pela carne vai tão fundo que muitos restaurantes nem têm opções vegetarianas nos cardápios. Quando vegetarianos encontram opções, geralmente são apenas os acompanhamentos de refeições com carne, servidos como jantares completos. Alguns argentinos genuinamente não entendem como humanos podem sobreviver sem comer carne e vão expressar preocupação pela saúde dos vegetarianos como se tivessem anunciado uma condição médica séria. Mas, em um país obcecado com tradição e ritual, há um fenômeno que revela como rapidamente tudo pode mudar quando a realidade colide com expectativas. Sétimo fato. A Argentina é lar de uma das histórias de decadência urbana mais dramáticas do mundo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Puerto Madero, em Buenos Aires, passou de ser um dos portos mais movimentados da América do Sul para um terreno baldio completamente abandonado, depois se transformou em um dos bairros mais caros da América Latina, tudo em 50 anos. Nos anos 60, Puerto Madero estava prosperando com navios massivos, armazéns e milhares de trabalhadores. Mas conforme os navios cresceram e os portos precisaram de águas mais profundas, toda a área se tornou obsoleta quase da noite para o dia. Nos anos 80, era uma cidade fantasma de armazéns vazios e docas desmoronando que o governo não conseguia descobrir o que fazer. Então, nos anos 90, desenvolvedores começaram a converter os armazéns abandonados em apartamentos de luxo e escritórios. A transformação foi tão dramática que hoje Puerto Madero tem alguns dos preços imobiliários mais altos da América do Sul. Antigos armazéns de navios agora abrigam bancos internacionais, e o velho porto se tornou uma marina para iates de luxo.
O bairro representa a Argentina em miniatura, boom dramático, colapso completo, depois renascimento inesperado, tudo acontecendo mais rápido do que qualquer um pensou possível. 8º fato. O espanhol argentino evoluiu tanto do espanhol padrão que falantes de espanhol de outros países frequentemente precisam de legendas para entender programas de televisão argentinos. O sotaque, chamado rioplatense, incorpora padrões de entonação italiana por causa da imigração italiana massiva, mas foi muito além de apenas diferenças de pronúncia. Argentinos usam uma forma completamente diferente do pronome você, dizendo vós em vez de tu, o que muda conjugações verbais por toda a língua. Eles também pegaram palavras emprestadas do italiano, francês e até línguas indígenas, criando um híbrido linguístico que é único no mundo hispanofono. A influência italiana é tão forte que argentinos gesticulam com as mãos enquanto falam de maneiras que são distintamente italianas em vez de espanholas. Alguns linguistas argumentam que o espanhol argentino está evoluindo para uma língua separada completamente, divergindo do espanhol padrão mais rápido que qualquer outro dialeto. Mas a língua é apenas o começo de como a Argentina criou sua própria versão de tudo, incluindo uma abordagem apolítica que desafia todas as regras de governança. Espere até descobrir como a Argentina criou um movimento político tão único que é estudado em universidades no mundo todo como exemplo de algo que não deveria ser possível, mas de alguma forma funciona. 9º fato. A Argentina inventou uma filosofia política que cientistas políticos disseram ser impossível, mas dominou o país por décadas e ainda influencia a política hoje. O peronismo, nomeado após Juan Domingo Perón, é simultaneamente de esquerda e direita, socialista e capitalista, autoritário e democrático. É um movimento político que abraça contradições tão completamente que apoiadores de extremos opostos do espectro político podem afirmar estar seguindo a mesma ideologia. O peronismo apoia direitos dos trabalhadores enquanto abraça mercados livres, promove nacionalismo enquanto recebe investimento internacional e advoga por justiça social enquanto mantém hierarquias tradicionais. Cientistas políticos passaram décadas tentando categorizar o peronismo e consistentemente falham, porque ele deliberadamente se recusa a se encaixar em categorias políticas padrão. O movimento produziu presidentes que implementaram políticas completamente opostas enquanto afirmavam seguir os mesmos princípios peronistas. Alguns líderes peronistas nacionalizaram indústrias enquanto outros as privatizaram. Alguns aumentaram gastos do governo enquanto outros impuseram medidas de austeridade. Mas todos afirmaram ser peronistas verdadeiros, seguindo as mesmas crenças fundamentais. Essa flexibilidade política permitiu ao peronismo sobreviver golpes militares, colapsos econômicos e convulsões sociais que destruíram outros movimentos políticos. Ele se adapta às circunstâncias tão completamente que se torna o que a sociedade argentina precisa que seja em qualquer momento dado. Mas essa transformação política revela algo profundo sobre a sociedade argentina que explica por que eles abordam tudo diferentemente do resto do mundo. 10º fato. A Argentina tem uma população desaparecida que assombra a consciência coletiva do país de maneiras que a maioria das pessoas não pode compreender. Durante a ditadura militar de 1976 a 1983, um estimado de 30 mil pessoas foram desaparecidas pelo governo. Essas não foram execuções ou prisões no sentido tradicional. Pessoas simplesmente sumiram sem deixar rastro, deixando famílias sem corpos para enterrar, status legal para resolver e fechamento para alcançar.
As mães da Praça de Maio começaram a se reunir toda quinta-feira em 1977 para exigir informações sobre seus filhos desaparecidos e continuam se encontrando hoje, mais de 40 anos depois. Suas vigílias semanais se tornaram um dos movimentos de protesto mais duradouros da história humana, um testemunho à dor que se recusa a aceitar silêncio. Os desaparecimentos criaram uma forma única de trauma que afeta a sociedade argentina até hoje. Famílias vivem com o que psicólogos chamam de perda ambígua, lamentando pessoas que podem estar mortas, mas poderiam potencialmente ainda estar vivas. Alguns dos desaparecidos eram mulheres grávidas, cujos bebês nasceram em cativeiro e foram dados a famílias militares, criando uma geração de pessoas que não conhecem suas verdadeiras identidades. Testes de DNA se tornaram uma obsessão nacional, conforme pessoas procuram por parentes biológicos que nunca souberam que existiam. O impacto psicológico influenciou tudo, desde relacionamentos familiares até atitudes políticas, criando uma sociedade que fundamentalmente desconfia da autoridade e mantém ceticismo profundo sobre narrativas oficiais. 11º fato. A Argentina produz vinho em lugares onde vinho não deveria conseguir existir, criando sabores que sommeliers descrevem como impossíveis. A região vinícola de Mendoza fica em altitudes onde a maioria das variedades de uva morreria por falta de oxigênio, mas vinicultores argentinos criaram vinhedos em elevações de mais de 3.000 metros acima do nível do mar. A altitude extrema cria condições que não deveriam produzir bom vinho de acordo com a sabedoria tradicional de fazer vinho. O ar é tão rarefeito que radiação ultravioleta é intensa o suficiente para queimar cascas de uva. Temperaturas podem variar 30 graus Celsius entre dia e noite, e água é tão escassa que alguns vinhedos parecem mais paisagens desérticas que regiões vinícolas tradicionais. Mas essas condições impossíveis produzem vinhos com concentração e complexidade que vinicultores europeus passam séculos tentando alcançar. O estresse nas videiras cria bagos menores com sabores intensamente concentrados, enquanto as variações extremas de temperatura preservam níveis de acidez que seriam perdidos em climas mais temperados. Vinicultores argentinos aprenderam a abraçar condições que aterrorizariam vintners em outros lugares, criando uma indústria vinícola que desafia pressupostos fundamentais sobre o que bom vinho requer. Alguns dos vinhos mais caros do mundo agora vêm de vinhedos que parecem paisagens de Marte. A habilidade de criar excelência a partir de condições impossíveis revela algo essencial sobre o caráter argentino que explica sua abordagem a tudo desde economia até relacionamentos. 12º fato. A Argentina dominou a arte da inflação tão completamente que cidadãos desenvolveram estratégias de sobrevivência que parecem ficção científica para pessoas de economias estáveis. Taxas de inflação alcançaram mais de 3.000% anualmente, o que significa que preços podem dobrar ou triplicar em semanas em vez de anos. Argentinos aprenderam a gastar dinheiro no momento que o recebem, porque esperar até alguns dias pode significar perder poder de compra significativo. Fazer compras no supermercado se torna uma operação estratégica, onde pessoas compram meses de produtos não perecíveis quando recebem pagamento, transformando apartamentos em mini-almoxarifados. Alguns negócios mudam seus preços múltiplas vezes por dia, e restaurantes usam lousas em vez de cardápios impressos, porque imprimir novos cardápios diariamente se torna caro demais. Trabalhadores negociam aumentos salariais a cada poucos meses, em vez de anualmente, e contratos são escritos em dólares americanos, mesmo para transações locais.
A adaptação psicológica à inflação extrema criou uma relação única com o dinheiro, onde planejamento de longo prazo se torna quase impossível. Argentinos vivem num presente permanente economicamente, tomando decisões baseadas em necessidades imediatas, em vez de segurança futura, porque o futuro é literalmente imprevisível. 13º fato. A Argentina é o único país onde imigrantes europeus se tornaram gaúchos e criaram uma cultura de cowboys mais autêntica que o velho oeste americano. Quando milhões de europeus chegaram no final do século XIX e início do século XX, muitos não ficaram em cidades, mas se mudaram para os pampas para se tornar criadores de gado e cavaleiros. Imigrantes italianos, espanhóis e do leste europeu aprenderam tradições gaúchas de cowboys indígenas e mestiços, criando uma fusão cultural única, onde música clássica europeia se misturou com canções folclóricas indígenas e técnicas culinárias europeias transformaram ingredientes locais em cozinhas completamente novas. A cultura gaúcha que emergiu era simultaneamente europeia e sul-americana, tradicional e inovadora. Esses gaúchos imigrantes desenvolveram habilidades de equitação que rivalizavam qualquer tradição de cowboys no mundo, enquanto mantinham conexões culturais com sua herança europeia através de música, literatura e costumes sociais. Fazendeiros argentinos modernos ainda seguem tradições gaúchas que têm mais de 200 anos, usando roupas tradicionais, usando métodos tradicionais de treinamento de cavalos e mantendo costumes sociais que misturam formalidade europeia com praticidade de fronteira. A influência gaúcha é tão forte que molda a identidade argentina mais que cultura urbana em muitas maneiras. 14º fato. A Argentina aperfeiçoou a arte de fazer sorvete tão completamente que mestres de gelato da Itália vêm à Argentina para aprender técnicas que gelaterias italianas esqueceram. O helado argentino usa técnicas que combinam tradições de gelato italiano com ingredientes locais e adaptações climáticas que criam texturas e sabores indisponíveis em qualquer outro lugar. Só o sabor doce de leite tem dúzias de variações que representam diferentes regiões, tradições familiares e ingredientes sazonais. Sorveteiros argentinos usam frutas locais como mamão, lúcima e aguaribai, que criam perfis de sabor que mestres de gelato europeus passam anos tentando replicar. Buenos Aires tem mais sorveterias per capita que Roma ou Nápoles, e muitos bairros têm heladerias que foram administradas pelas mesmas famílias por mais de um século. A competição é tão intensa que sorveteiros guardam suas receitas como segredos de estado e desenvolvem sabores exclusivos que se tornam instituições do bairro. Algumas sorveterias argentinas operam mais como restaurantes, servindo refeições elaboradas de sorvete com múltiplos pratos e harmonizações com vinho. A importância cultural do helado é tão significativa que preferências de sorvete podem indicar classe social, identidade regional e background familiar. Mas talvez o fato mais alucinante sobre a Argentina revela algo sobre a natureza humana que desafia tudo que pensamos saber sobre felicidade e sucesso. 15º fato. A Argentina alcançou algo que cientistas sociais consideravam impossível. Uma sociedade onde pessoas são genuinamente felizes, apesar de viver em incerteza econômica constante. Pesquisas internacionais de felicidade consistentemente classificam argentinos entre as pessoas mais satisfeitas do mundo, mesmo durante períodos de crise financeira severa. Essa felicidade não é negação ou ignorância. Argentinos estão totalmente cientes dos problemas do país e os discutem constantemente.
Em vez disso, eles desenvolveram uma abordagem cultural à vida que prioriza relacionamentos, experiências e prazeres imediatos sobre segurança de longo prazo e acumulação material. O conceito argentino de viver o momento vai além de hedonismo simples, para uma filosofia sofisticada de encontrar alegria na incerteza. Eles aprenderam a celebrar pequenas vitórias intensamente, enquanto aceitam contratempos como inconveniências temporárias, em vez de derrotas permanentes. Reuniões familiares que duram 12 horas, amizades que atravessam décadas apesar de separação geográfica e relacionamentos românticos que priorizam paixão sobre estabilidade criam um sistema de apoio social que fornece segurança emocional mesmo quando segurança financeira é impossível. Essa abordagem à felicidade desafia pressupostos fundamentais sobre o que humanos precisam para prosperar. Enquanto outras sociedades buscam felicidade através de estabilidade e previsibilidade, argentinos encontraram felicidade através de abraçar instabilidade e imprevisibilidade como partes naturais da vida. O segredo da felicidade argentina pode ser a lição mais importante que qualquer um de nós pode aprender sobre viver plenamente em um mundo incerto. Conforme concluímos essa jornada pelas contradições e maravilhas da Argentina, ficamos com questões profundas sobre o que realmente importa na sociedade humana. Aqui está um país que quebra todas as regras sobre economia, política e organização social, mas produz algumas das pessoas mais felizes do mundo, cultura mais apaixonada e comunidades mais resilientes. A Argentina nos ensina que prosperidade não é só sobre dinheiro, que sistemas políticos não precisam fazer sentido para funcionar para as pessoas que vivem dentro deles, e que felicidade pode vir não de evitar incerteza, mas de aprender a dançar com ela. Talvez o fato mais alucinante sobre a Argentina não seja qualquer detalhe específico que discutimos, mas a lição geral de que sociedades humanas podem prosperar de maneiras que desafiam toda a sabedoria convencional. O que isso significa para como pensamos sobre nossas próprias vidas, nossas próprias sociedades e nossa própria busca por felicidade? A Argentina sugere que muitas das coisas que consideramos essenciais para uma boa vida podem, na verdade, ser opcionais, enquanto muitas das coisas que consideramos opcionais podem ser as mais essenciais de todas. Se essa mergulhada profunda nos mistérios argentinos abriu sua mente para novas possibilidades sobre como sociedades podem funcionar e como pessoas podem viver, por favor, considere deixar um super thanks para apoiar este canal. Seu apoio financeiro nos permite passar semanas pesquisando essas histórias incríveis e revelações que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Esse tipo de conteúdo requer investimento significativo em pesquisa, e seu Super Thanks torna possível continuarmos trazendo as descobertas mais fascinantes de ao redor do mundo. Mas será que isso é tudo que há para descobrir sociedades que funcionam diferentemente de tudo que nos ensinaram? Que outros países estão silenciosamente revolucionando como humanos podem viver juntos? Que outros segredos estão escondidos à vista de todos, esperando para desafiar tudo o que pensamos saber sobre a própria civilização? As respostas podem te surpreender mais que qualquer coisa que revelamos hoje.